Olá, paz seja convosco. É com alegria e expectativa que damos as boas-vindas a cada um de vocês. Este capítulo nos levará a uma análise profunda dos poderes malignos presentes na Escritura, explorando tanto a origem quanto as atividades dessas forças espirituais. Dedicamos este tempo a uma busca equilibrada, fundamentada nas verdades bíblicas, evitando os extremos que podem surgir ao discutir Satanás e os demônios. Queremos, juntos, alcançar uma compreensão mais profunda da batalha espiritual que enfrentamos, mantendo o olhar fixo na autoridade e vitória que temos em Cristo. Agradeço a cada um pelo empenho e dedicação neste estudo. Que a luz da verdade bíblica ilumine nossos corações e mentes, capacitando-nos a resistir aos enganos do inimigo. Que este capítulo seja uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento na fé. Não se esqueçam de inscrever-se no canal para receber atualizações e fortalecerem essa comunidade de aprendizado. Vamos prosseguir juntos, unidos na busca pelo entendimento das Escrituras. Num mundo repleto de complexidades teológicas, a discussão sobre os poderes do mal não é apenas uma reflexão antiquada, mas uma investigação vital. Clive Staples Lewis, renomado pensador cristão, adverte contra os perigos extremos que a humanidade pode enfrentar ao abordar os demônios. Ele aponta que dois erros opostos, igualmente perigosos, estão à espreita. O primeiro é desacreditar na existência dos demônios, considerando-os apenas como figuras simbólicas. O segundo, igualmente prejudicial, é acreditar e desenvolver um interesse doentio e excessivo por essas entidades. As palavras de Lewis, proferidas no século XX, continuam ressoando no século XXI, marcando a relevância temporal do tema. Vivemos numa sociedade dividida em relação a Satanás e aos demônios. Há quem os veja como conceitos ultrapassados, símbolos de uma imaginação primitiva, enquanto outros se entregam a uma obsessão pelo ocultismo, enxergando o mal em cada sombra. Nesse cenário, o estudo dos poderes do mal na Bíblia emerge como um guia para o equilíbrio. Não se trata apenas de uma incursão teológica, mas de uma compreensão profunda da batalha espiritual que permeia a existência humana. O capítulo atual nos leva a uma jornada pela origem dos poderes do mal, revelando pistas bíblicas sobre a queda dos anjos e a ascensão de Satanás como líder dessa rebelião celestial. Enquanto exploramos as atividades nefastas desses seres, percebemos a complexidade de sua influência nas vidas humanas. Eles não são apenas símbolos abstratos do mal, são agentes ativos, incentivando o pecado, prejudicando pessoas e opondo-se à obra divina. Ao mergulhar nas Escrituras, somos alertados sobre os estratagemas enganosos do inimigo, que busca não apenas corromper indivíduos, mas infiltrar-se nas estruturas fundamentais da sociedade. Contudo, a mensagem central deste capítulo não é de desespero, mas de esperança. Revela-se que, embora os poderes do mal sejam reais e perigosos, sua autoridade é limitada. A cruz de Cristo emerge como ponto crucial, onde o diabo foi derrotado e suas estratégias desmascaradas. As promessas bíblicas ressoam como um chamado à resistência, à vigilância e à confiança na vitória que está disponível aos que se submetem a Deus. Ao abordar o tema dos poderes do mal na Bíblia, este capítulo não é meramente um mergulho teológico, mas uma jornada vital, convidando os leitores a refletirem sobre sua postura diante dessa realidade. A sabedoria de Clive Staples Lewis serve como um farol, orientando-nos a evitar os extremos perigosos e a buscar um entendimento equilibrado desse aspecto da fé cristã. A relevância do tema transcende eras, lançando luz sobre uma verdade eterna que continua a moldar a jornada espiritual da humanidade. À medida que nos aprofundamos na compreensão dos poderes do mal, a dualidade de perspectivas sobre Satanás se revela como um terreno fértil para a ambiguidade. Em um extremo, há aqueles que o relegam a uma mera figura simbólica, uma metáfora para o mal abstrato que permeia o mundo. No outro extremo, encontramos os que se entregam a uma superstição intensa, enxergando o diabo em cada revés da vida. Este capítulo se propõe a navegar entre esses extremos, explorando a rica complexidade da percepção de Satanás na teologia e na vida prática. O renomado autor cristão, C.S. Lewis, alertou para os perigos de cair em qualquer um desses extremos, destacando como desacreditar nos poderes do mal ou se envolver excessivamente com eles pode ser prejudicial. Ao mergulhar na abordagem simbólica, é essencial reconhecer que, embora Satanás seja frequentemente utilizado como uma representação do mal, isso não nega sua existência real e ativa.
A Bíblia claramente apresenta Satanás como um ser pessoal, não apenas como uma alegoria. Ignorar essa realidade é abrir espaço para subestimar a natureza do inimigo e seus estratagemas. Por outro lado, a superstição exagerada pode levar a uma paranoia espiritual, onde cada contratempo é interpretado como uma ação direta de Satanás. Isso não apenas distorce a compreensão do mal, mas também pode desviar a atenção do verdadeiro combate espiritual. A Bíblia nos chama a discernir os tempos e as estações, reconhecendo que nem tudo é um ataque direto do diabo. Assim, somos convocados a encontrar um equilíbrio bíblico, onde reconhecemos a realidade de Satanás como um ser ativo, enquanto evitamos a armadilha de uma obsessão desmedida. Este capítulo serve como um guia para essa jornada de discernimento, convidando os leitores a se afastarem dos extremos perigosos e abraçarem uma visão equilibrada da realidade espiritual. A verdade sobre os poderes do mal na Bíblia não se esconde nos extremos, mas na busca de uma compreensão equilibrada e fundamentada nas Escrituras. Este capítulo convida os leitores a refletirem sobre suas próprias percepções de Satanás, desafiando-os a encontrar o meio-termo que evita tanto a negação simplista quanto a superstição prejudicial. No equilíbrio, descobrimos uma visão mais clara e autêntica da batalha espiritual que enfrentamos, capacitando-nos a viver de maneira mais significativa e fundamentada na verdade bíblica. Adentrando nos recessos do passado cósmico, encontramos a origem dos poderes do mal, um momento transcendental que ressoa nas páginas da Escritura Sagrada. O título deste capítulo, A Queda dos Anjos, nos convida a explorar o evento primordial que desencadeou o surgimento do mal e deu origem à figura sinistra de Satanás. Na aurora da criação, quando a harmonia ainda ecoava nas esferas celestiais, algo sombrio estava gestando. A Bíblia revela que, entre as hostes angélicas, uma rebelião se desdobrou. A queda dos anjos, liderada pelo arcanjo Lúcifer, figura proeminente dentre os seres celestiais, precipitou um abismo entre o divino e o corruptível. A narrativa da queda dos anjos, ainda que registrada de maneira concisa nas Escrituras, ressoa com a magnitude de uma tragédia cósmica. A soberba infiltrou os corações angelicais, e a busca por autonomia obscureceu a visão da verdadeira autoridade divina. O ímpeto de Lúcifer, agora conhecido como Satanás, para se elevar acima do Criador, desencadeou uma guerra nos domínios celestiais. A passagem de Isaías 14.12 a 15 lança luz sobre essa rebelião celeste, revelando as palavras arrogantes de Lúcifer, que ousou dizer: "Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Essa ambição desenfreada selou seu destino e o de seus seguidores rebeldes. Outra passagem crucial, encontrada em Ezequiel 28.12 a 17, lança uma luz poética sobre a queda do rei de Tiro, que muitos estudiosos entendem como uma descrição simbólica da queda de Satanás. Nesse texto, somos transportados para os esplendores originais de Lúcifer, antes de sua queda, revelando sua posição como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ao explorar esses textos e outros nas Escrituras, somos guiados a compreender a magnitude desse evento cósmico. A rebelião angelical não apenas manchou as cortinas celestiais com a sombra do pecado, mas também lançou as bases para a manifestação do mal na história humana. A queda dos anjos não é apenas um mergulho na antiguidade distante, é um convite para contemplar como as escolhas feitas nos corredores celestiais reverberam em nosso presente. Ao compreender a origem dos poderes do mal, somos capacitados a enfrentar a batalha espiritual com uma compreensão mais profunda e apreciar a grandiosidade da redenção que se desdobrou para restaurar o que foi perdido na queda. Adentramos agora no âmago da identidade dos demônios, desvendando um capítulo crucial na narrativa bíblica que delineia sua origem e natureza. Sob o título Identidade dos Demônios, mergulhamos nas profundezas da rebelião celestial, onde anjos, inicialmente criados para servir e adorar, sucumbiram à sedução do mal. No cerne desse enigma espiritual estão os demônios, entidades malignas que emergiram das fileiras dos anjos celestiais. A Bíblia, nossa bússola espiritual, aponta para a liderança central desse motim celestial, Satanás. Sua queda, como descrita em Isaías 14.12 a 15 e Ezequiel 28.12 a 17, revela um padrão intrigante de orgulho e ambição desenfreada.
A narrativa bíblica sobre a identidade dos demônios começa com a figura proeminente de Lúcifer, o portador da luz, cujo esplendor inicial é obscurecido por sua própria rebelião. Em sua insaciável busca por igualdade ou superioridade ao Criador, Lúcifer se torna Satanás, o acusador, o adversário. Isaías nos transporta para os bastidores do céu, onde ouvimos as palavras impetuosas de Lúcifer: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse ato de rebelião, enraizado no orgulho, selou não apenas o destino de Satanás, mas também o de seus seguidores, agora conhecidos como demônios. A queda de Satanás, embora tragicamente bela em sua descrição, lança sombras sobre a criação divina. Ezequiel, por sua vez, nos transporta para o Éden, utilizando uma linguagem poética para descrever o rei de Tiro, mas muitos estudiosos reconhecem nas entrelinhas uma alusão à queda de Satanás. Esse retrato evoca a imagem de um ser sublime, adornado com a perfeição da criação, antes de sucumbir ao peso de seu próprio ego. Ao explorar essas passagens, nos deparamos com a complexidade da identidade dos demônios, seres que, embora caídos, retêm vestígios de sua origem celestial. Essa jornada pelo texto sagrado não apenas lança luz sobre a origem dos demônios, mas também nos desafia a compreender o preço da rebeldia e a necessidade de discernimento espiritual em nossa jornada terrena. Adentramos agora nos meandros das atividades maléficas dos demônios, uma exploração sombria do modo como essas entidades caídas se manifestam em nossa realidade. Sob o título Atuação dos Demônios, desvendamos um panorama complexo de influências sinistras que permeiam o tecido da existência humana. As Escrituras, nosso guia divino, desvelam as atividades dos demônios, oferecendo uma visão detalhada de suas investidas contra a humanidade. A primeira sombra de sua influência é vista na sutil incitação ao pecado, um convite à transgressão que ecoa desde os primórdios, quando a serpente sussurrou no jardim do Éden. Essa estratégia ardilosa persiste, manifestando-se em tentações personalizadas que exploram as fraquezas individuais. Outra faceta da atuação demoníaca é a prejudicial intervenção nas vidas das pessoas. A Bíblia, em diversos relatos, descreve casos de possessão demoníaca que resultam em sofrimento físico e espiritual. Essa influência nefasta não apenas oprime, mas também obscurece a verdadeira identidade da pessoa, criando um véu de escuridão que somente a luz divina pode dissipar. A oposição à obra de Deus é uma das marcas registradas dos demônios, uma manifestação de rebeldia contínua contra o plano divino. Os relatos bíblicos narram episódios em que essas entidades tentam obstruir o propósito redentor de Deus, revelando uma batalha cósmica que transcende nossa compreensão terrena. O engano, sutil e corrosivo, também figura entre as atividades maléficas dos demônios. Sua habilidade em distorcer a verdade e criar ilusões alimenta a confusão espiritual, levando muitos a trilhar caminhos que parecem justos, mas que, na verdade, conduzem à perdição. Para ilustrar essas atividades, recorremos às palavras das Escrituras, como em 1 Pedro 5,8, que adverte sobre o adversário astuto que busca devorar. Essa imagem visceral nos convida a uma vigilância espiritual constante, reconhecendo as artimanhas dos demônios e resistindo firmemente em nossa fé. Ao adentrarmos nesse domínio sombrio, somos confrontados com a realidade de uma batalha espiritual que se desenrola além do visível. A compreensão dessas atividades maléficas não apenas nos equipa para a guerra espiritual, mas também nos instiga a buscar refúgio na luz divina que dissipa as trevas mais densas. Adentramos agora nas profundezas das estruturas malignas, onde a influência de Satanás transcende o âmbito individual, estendendo-se a vastas esferas da sociedade. Este capítulo nos convida a contemplar não apenas o embate pessoal com as forças do mal, mas também a sutil e muitas vezes imperceptível infiltração de Satanás nas próprias estruturas que moldam nossa convivência coletiva. A Bíblia, nossa bússola espiritual, não apenas nos alerta sobre as artimanhas pessoais do inimigo, mas também revela sua estratégia de minar os alicerces da sociedade. A mira de Satanás não se limita a almas individuais, ele almeja influenciar as estruturas governamentais, intelectuais, educacionais, morais, religiosas, econômicas e de comunicação. Sua atuação insidiosa é como um vírus que se infiltra, semeando atitudes e conceitos malignos que, muitas vezes, passam despercebidos.
Nas esferas governamentais, vemos a tentativa de corromper líderes e distorcer políticas que deveriam refletir princípios justos. Sua influência nas esferas intelectuais busca distorcer a verdade, promovendo ideias que contradizem os valores fundamentais. Na educação, Satanás almeja moldar mentes desde jovens, obscurecendo a compreensão do que é moral e ético. As estruturas morais, outrora fundamentadas em princípios sólidos, tornam-se alvo da corrosão demoníaca, levando a sociedade a aceitar padrões que contradizem a moralidade divina. Nas esferas religiosas, sua atuação é ainda mais complexa, muitas vezes se camuflando sob a aparência de espiritualidade, desviando os crentes do verdadeiro caminho. A economia, palco de relações sociais e distribuição de recursos, não escapa à mira de Satanás. Sua influência distorce valores econômicos, promovendo a ganância e a exploração em detrimento do bem comum. Nas comunicações, sua presença é evidente na disseminação de mensagens que semeiam discórdia e desinformação. Portanto, ao explorarmos as estruturas malignas, somos convocados a uma profunda reflexão sobre a necessidade de discernimento espiritual. Este não é apenas um alerta sobre a batalha pessoal, mas um chamado para reconhecer e resistir à influência de Satanás nas estruturas que moldam nossa sociedade, buscando uma transformação que só pode ser alcançada através da luz e da verdade divinas. Vitória em Cristo, a autoridade do cristão sobre os poderes do mal. Ao adentrar no 9º capítulo, mergulhamos em um terreno espiritual intricado, explorando a autoridade do cristão sobre os poderes do mal. O título sugere uma promessa de triunfo, e é precisamente isso que buscamos compreender, a vitória em Cristo. Clive Staples Lewis, um pensador cristão, alerta sobre dois extremos perigosos relacionados aos demônios: negar sua existência ou cair em um interesse doentio por eles. A contemporaneidade reflete essa dualidade de visões, onde alguns veem Satanás como uma mera representação simbólica do mal, enquanto outros o personificam como uma entidade ativa. Neste capítulo, nossa jornada é buscar um equilíbrio bíblico diante dessas perspectivas divergentes. Origem dos poderes do mal. A narrativa se desenrola ao explorarmos a origem dos demônios, seres que, como anjos, foram originalmente parte da ordem angelical. No entanto, uma rebelião liderada por Satanás os conduziu à queda. A Bíblia nos dá pistas, embora enigmáticas, sobre esse evento, indicando que Satanás, anteriormente um anjo com alta autoridade, sucumbiu ao orgulho. Essa rebelião ocorreu em algum ponto após a criação, antes da queda humana, conforme sugere Gênesis 1:31. Atividades maléficas dos demônios. A transição nos leva às atividades nefastas desses seres. Sua natureza angelical concede-lhes força, inteligência e malícia. Eles não apenas incentivam o pecado, mas também buscam prejudicar as pessoas, opor-se à obra de Deus, induzir ao engano e, em casos extremos, possuir indivíduos. A possessão demoníaca, atestada na Bíblia, revela o desejo dessas entidades de exercer controle sobre a personalidade e o corpo humano. Influência estrutural dos poderes do mal. A narrativa se expande para além do âmbito individual, explorando como Satanás busca infiltrar-se nas estruturas fundamentais da sociedade. Governos, sistemas educacionais, meios de comunicação e até mesmo instituições religiosas são alvos dessa infiltração. A distorção dessas estruturas amplifica a influência maligna, multiplicando o impacto do inimigo. Autoridade do cristão sobre os poderes. Nossa jornada culmina na compreensão da autoridade do cristão sobre esses poderes. A limitação do poder de Satanás é enfatizada: ele não é onipotente, onisciente nem onipresente. Sua derrota na cruz, marcada pela obra redentora de Cristo, é o ponto culminante da história espiritual. Essa vitória, entretanto, não nos autoriza a complacência. Devemos permanecer vigilantes, resistindo pela fé e revestindo-nos da armadura espiritual. Conclusão. Nossa exploração culmina na certeza da vitória em Cristo. Vivemos em um mundo disputado, mas Jesus é Senhor. Sua autoridade, compartilhada conosco, é a garantia da resistência e triunfo sobre os poderes do mal. A batalha prossegue, mas nossa confiança repousa nas promessas bíblicas que afirmam que Deus está conosco até o fim. Ao nos submetermos a Ele, podemos confiantemente resistir ao inimigo, e a vitória será nossa em Cristo.
Essa é a essência da autoridade do cristão sobre os poderes do mal, uma vitória fundamentada na obra redentora de Jesus. Limites do inimigo, a percepção da fragilidade de Satanás. Em nossa jornada espiritual, é imperativo compreender os limites do inimigo. O título deste capítulo, Limites do Inimigo, nos convida a explorar a natureza restrita de Satanás em contraste com a grandiosidade do Deus a quem servimos. O não onipotente, não onisciente, não onipresente. Ao mergulharmos nas profundezas da teologia, uma verdade incontestável emerge: Satanás não é onipotente, onisciente ou onipresente. Ele é um ser criado, poderoso em sua rebeldia, mas limitado em sua essência. Essa limitação é vital para nossa compreensão, pois nos recorda que, embora possa parecer que o inimigo opera em todos os lugares e em todos os momentos, há limitações fundamentais em sua natureza. Permissão divina e a ação de Satanás. A narrativa se desenrola na análise da permissão divina em relação à ação de Satanás. Deus, em sua soberania, permite que o inimigo exerça sua influência até certo ponto. Esta concessão, longe de indicar uma dualidade de poderes igualmente opostos, revela a superioridade incontestável do Criador. A Bíblia, em suas páginas, registra episódios nos quais Satanás buscava permissão para agir, como no caso de Jó. Aqui, somos confrontados com a verdade de que mesmo as ações do inimigo são submetidas à permissão divina. O papel de Deus na luta final. A narrativa atinge seu ápice ao explorar a luta final entre o bem e o mal. Em meio a batalhas espirituais cotidianas, é fácil esquecer que a guerra está sob o comando soberano de Deus. O confronto cósmico, profetizado nas Escrituras, é uma luta guiada pelo Criador. Nossa confiança não reside na nossa habilidade de enfrentar o inimigo, mas na certeza de que Deus está no controle. Conclusão. Ao encerrar nossa exploração sobre a limitação do poder de Satanás, somos convidados a adotar uma perspectiva mais ampla. Satanás, apesar de sua astúcia, é limitado por design. Ele é um oponente formidável, mas não indestrutível. A consciência de sua fragilidade, à luz da onipotência divina, nos capacita a enfrentar as adversidades espirituais com confiança. Enquanto nos lembramos de seus limites, somos impelidos a depositar nossa confiança naquele cujo poder é infinito. O Deus que guia a luta final é o mesmo que nos assegura a vitória em Cristo. Neste entendimento, encontramos não apenas consolo, mas uma base sólida para nossa resistência contra as artimanhas do inimigo. Vitória na cruz, o inimigo derrotado. Em nossa jornada espiritual, há um capítulo crucial que nos convida a refletir sobre a vitória na cruz, proclamando a derrota incontestável de Satanás. Sob o título Vitória na Cruz, o inimigo derrotado, exploramos a narrativa que se desenrola a partir do evento central do cristianismo, a crucificação de Cristo. Proclamação da derrota. O cerne deste capítulo reside na contundente proclamação da derrota de Satanás na cruz. A crucificação, muitas vezes vista como um evento histórico, transcende os limites do tempo e espaço. É um momento cósmico em que as correntes do pecado e do inimigo são despedaçadas. A ressonância dessa vitória reverbera por toda a eternidade, e, como cristãos, somos convocados a internalizar profundamente essa verdade. A vitória de Cristo sobre os poderes malignos. Ao adentrar o capítulo, somos guiados pelos versículos que proclamam a vitória de Cristo sobre os poderes malignos. A Epístola aos Hebreus destaca a morte de Cristo como meio pelo qual Satanás, detentor do poder da morte, é derrotado. A ênfase recai sobre a libertação daqueles que estavam escravizados pelo temor da morte, uma libertação conquistada por meio da cruz. Continuidade da luta e destino certo de Satanás. Contudo, a narrativa também nos recorda que, apesar da derrota na cruz, a luta prossegue. Satanás, embora derrotado, continua sua resistência. Este aspecto ressalta a tensão presente entre a já realização da vitória e a ainda não consumação completa do plano divino. Nesse intervalo, somos chamados a viver na realidade da vitória conquistada e a resistir aos ataques do inimigo. Destino inevitável de Satanás. O ápice do capítulo emerge ao contemplarmos o destino inevitável de Satanás. A cruz não apenas representou sua derrota momentânea, mas selou seu destino final. A visão apocalíptica revela que o inimigo será lançado no lago de fogo,
um destino que ressoa com a justiça divina e confirma a vitória definitiva de Cristo. Conclusão triunfante. Ao fechar as páginas deste capítulo, somos deixados com uma conclusão triunfante. A vitória na cruz não é apenas uma conquista histórica, mas uma realidade viva que permeia a nossa existência diária. O inimigo pode continuar a lutar, mas nossa confiança reside na obra consumada de Cristo. A cada desafio, recordamos que a cruz proclama nossa liberdade, e o destino de Satanás é selado pela justiça divina. Somos, portanto, mais do que vencedores em Cristo, e esta verdade ressoa como um hino de triunfo em nosso caminhar espiritual. Poder em Cristo, autoridade concedida aos cristãos. Dentro das páginas deste capítulo, mergulhamos na compreensão profunda da autoridade concedida aos cristãos. Sob o título Poder em Cristo, autoridade concedida aos cristãos, exploramos as promessas bíblicas que fundamentam nossa capacidade não apenas de resistir, mas de triunfar sobre as artimanhas de Satanás. Desvendando as promessas bíblicas. No cerne deste capítulo, as Escrituras se tornam nosso guia inabalável. Cada página é permeada por promessas divinas que proclamam a autoridade do crente. A narrativa revela a verdade de que, em Cristo, fomos investidos de um poder que transcende qualquer estratégia do inimigo. O próprio Senhor confere essa autoridade, e a palavra é o testemunho incontestável dessa dádiva divina. Chamado para a vigilância. A exploração da autoridade concedida não é apenas uma jornada teórica, mas um chamado à ação. Somos lembrados de permanecer vigilantes, conscientes de que a concessão de autoridade não anula a realidade da batalha espiritual. Este capítulo nos conclama a manter nossos sentidos espirituais aguçados, discernindo os embates que se desenrolam no reino invisível. Armadura de Deus. No desenrolar da narrativa, somos equipados com a visualização simbólica da armadura de Deus. Cada peça é apresentada como parte integrante da nossa preparação para a batalha espiritual. A metáfora ganha vida à medida que compreendemos que, além da autoridade concedida, somos convocados a vestir essa armadura com diligência. Não é apenas um símbolo, mas uma prática diária de envolver-se na proteção divina. Triunfo sobre as artimanhas de Satanás. O ápice deste capítulo reside na compreensão prática da autoridade que temos em Cristo. Não é uma autoridade passiva, mas um poder ativo que nos capacita não apenas a resistir, mas a triunfar sobre as artimanhas de Satanás. A vitória não é um mero desejo, é uma realidade alcançável para aqueles que compreendem e exercem a autoridade conferida por Deus. Conclusão. Ao encerrar as últimas páginas deste capítulo, somos impelidos a viver em consonância com a verdade revelada. A autoridade concedida não é apenas uma doutrina, mas uma realidade transformadora. Cada palavra, cada promessa, nos convida a assumir nossa posição em Cristo, revestidos da autoridade divina que nos capacita não apenas a resistir, mas a emergir triunfantes em todas as batalhas espirituais que enfrentamos. Este é o poder em Cristo que define nossa jornada como crentes, uma jornada marcada pela autoridade, vigilância e triunfo contínuo. Nossa batalha diária, a jornada da vitória. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada espiritual, e este capítulo final, intitulado Nossa Batalha Diária, serve como uma recapitulação profunda e inspiradora de tudo que exploramos até agora. É uma ode à resistência, uma celebração da presença constante de Cristo e uma confissão da vitória inabalável que nos aguarda. Uma recapitulação necessária. Ao iniciar este capítulo, somos guiados por um exercício de retrospectiva. Cada batalha, cada desafio, é trazido à luz mais uma vez. Não é uma simples relembrança, mas uma oportunidade de reconhecer a fidelidade divina em cada passo da jornada. Cada página se torna um altar de gratidão, onde as memórias da fidelidade divina são erguidas como monumentos de encorajamento. A realidade da guerra espiritual diária. A narrativa nos leva a encarar a realidade inegável da guerra espiritual que enfrentamos diariamente. Não há dissimulação, mas uma abordagem franca da natureza desafiadora de nossa jornada. A guerra é declarada, mas a ênfase reside na certeza da vitória quando marchamos sob a bandeira de Cristo. Cada embate é enquadrado não como uma derrota iminente, mas como uma oportunidade para manifestar a autoridade conferida. A presença contínua de Cristo. No cerne deste capítulo está a inabalável certeza da presença contínua de Cristo.
Ele não é apenas um observador distante, mas o comandante supremo que caminha conosco a cada passo. A narrativa pinta imagens vívidas de momentos de desespero transformados pela luz da presença de Cristo. Essa é a âncora que sustenta nossas almas, mesmo nos momentos mais sombrios da batalha. A vitória final como promessa e realidade. À medida que avançamos nas páginas finais, a narrativa se eleva para proclamar a certeza da vitória final. Não é uma esperança vaga, mas uma promessa fundamentada na natureza imutável de Deus. A batalha diária não é uma série interminável de confrontos sem sentido, é o tecido de nossa jornada rumo à vitória final. Cada luta é um passo mais perto da realização plena da promessa divina. Conclusão da jornada. Ao fechar as últimas páginas, somos deixados com um senso renovado de propósito e confiança. A jornada da batalha diária não é apenas uma narrativa, é a história viva de nossa fé em ação. Este não é apenas um livro, é o testemunho escrito da graça divina, da autoridade conferida e da vitória garantida. Que cada palavra destilada nessas páginas seja uma fonte perene de inspiração, guiando-nos em nossa jornada diária com a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Que a jornada continue, impulsionada pela esperança da vitória eterna. Submissão a Cristo, o chamado irresistível. Este capítulo nos convida a mergulhar nas águas profundas da submissão a Cristo, explorando as profundezas da rendição e do reconhecimento de Sua senhoria sobre nossas vidas. Não é apenas um chamado, mas um convite para uma dança sagrada de almas, onde nos entregamos à melodia da graça divina. A dança da submissão. Imaginemos um salão iluminado pela luz celestial, onde a música da submissão ressoa. O capítulo começa com a imagem de Cristo estendendo a mão, convidando-nos para uma dança de confiança e entrega. Cada passo é um ato de reconhecimento, aceitando a soberania divina com uma humildade que transcende a compreensão humana. O reconhecimento da senhoria de Cristo. À medida que dançamos com a melodia da submissão, somos confrontados com a realidade da senhoria de Cristo. Não é uma submissão forçada, mas uma escolha consciente de reconhecer o seu reinado sobre nossas vidas. É uma jornada que nos leva a curvar nossos corações diante da majestade de Cristo, aceitando sua orientação com alegria e reverência. A resistência que desperta a fuga. Dentro dessa dança espiritual, surge o chamado à resistência contra o adversário. Não é uma resistência fundamentada em nossa própria força, mas na autoridade que flui da submissão a Cristo. O capítulo explora a promessa de que, ao resistirmos ao diabo, ele foge de nós. É uma verdade que ecoa como um lembrete constante de que, na submissão, encontramos a força para enfrentar o maligno. Em busca da proteção divina. A narrativa nos conduz a um lugar de refúgio na jornada espiritual. Em meio às voltas da dança, somos convidados a buscar a proteção divina. É uma busca não por um abrigo temporário, mas por um refúgio eterno nas asas do Altíssimo. A submissão a Cristo não apenas nos expõe à batalha espiritual, mas também nos coloca sob a sombra segura da presença divina. Conclusão do capítulo. À medida que o capítulo chega ao seu ápice, somos deixados com uma sensação de sublime comunhão. A submissão a Cristo não é uma obrigação pesada, mas uma alegria inexprimível. É a descoberta de que, na rendição, encontramos verdadeira liberdade. Que este capítulo não seja apenas uma leitura, mas uma experiência viva da dança da submissão, onde somos transformados pela beleza da entrega a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Resumo. O capítulo aborda a natureza dos demônios, destacando sua origem como anjos caídos. Examina os significados dos nomes Diabo e Satanás, evidenciando suas funções adversárias e enganosas. Além disso, explora as atividades malignas, como a incitação ao pecado, prejudicar pessoas e a oposição à obra de Deus. A influência de Satanás nas estruturas humanas é discutida, com ênfase na esfera moral. O capítulo também enfatiza a importância de resistir ao diabo, confiando nas promessas bíblicas de vitória através da submissão a Deus e da presença do Espírito Santo. Questionário, para a fixação do capítulo. Pergunta 1. Como você provaria biblicamente que os demônios são anjos caídos? Resposta. A existência dos demônios como anjos caídos pode ser fundamentada em passagens bíblicas que mencionam a queda de anjos rebeldes.
Um exemplo é encontrado em 2 Pedro 2,4, que afirma: pois, se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou a abismos tenebrosos, prendendo-os para o juízo. Essa referência sugere que houve anjos que pecaram e foram lançados ao inferno, indicando uma queda desses seres angelicais. Pergunta 2. Quais os significados dos nomes Diabo e Satanás? Por que você acha que estes nomes são próprios para ele? Resposta. Os nomes Diabo e Satanás têm significados distintos, mas ambos estão associados ao adversário de Deus. Diabo tem origem no grego diabolos, que significa acusador ou caluniador. Esse nome destaca a natureza acusatória e enganadora de Satanás, conforme descrito em João 8:44. Já Satanás deriva do hebraico Satã, que significa adversário ou opositor. Essa designação enfatiza o papel de Satanás como oponente de Deus e da obra divina. Esses nomes são apropriados porque encapsulam as principais características e funções de Satanás. Diabo destaca sua natureza enganadora, enquanto Satanás ressalta seu papel como opositor de Deus e da humanidade. Pergunta 3. Liste as 5 atividades principais dos poderes do mal. Dê um exemplo da sua experiência própria de vida, de como Satanás procura agir na vida das pessoas. Resposta. As 5 atividades principais dos poderes do mal podem ser resumidas em: primeiro, incentivadores ao pecado, procuram levar as pessoas à desobediência e rebelião contra Deus. Segundo, prejudicar as pessoas, têm a intenção de causar sofrimento e destruição na vida das pessoas. Terceiro, oposição à obra de Deus, interferem em atividades e planos que promovem a obra divina. Quarto, indução ao engano, espalham mentiras e procuram desviar as pessoas da verdade. Quinto, possuir as pessoas, buscam assumir o controle de indivíduos, manifestando-se de maneiras diversas. Em minha vida, já experimentei a influência sutil de Satanás através da tentação ao pecado, muitas vezes disfarçada de escolhas aparentemente inofensivas. A sensação de ser puxado para longe dos princípios morais e espirituais é um lembrete constante da batalha espiritual que todos enfrentamos. Pergunta 4. Satanás quer invadir as estruturas humanas, governamentais, intelectuais, educacionais, morais, religiosas, econômicas, educacionais e de comunicação. Em qual destas áreas você vê mais da sua atuação? Por quê? Resposta. Identificar a área de atuação de Satanás pode ser subjetivo, mas muitas vezes percebo sua influência na esfera moral. A sociedade moderna, por vezes, parece sucumbir a padrões morais distorcidos, onde valores éticos são comprometidos e a busca por autossatisfação muitas vezes prevalece sobre princípios fundamentais. A desintegração moral pode ser vista como uma tentativa de enfraquecer a base que sustenta outras estruturas humanas. Pergunta 5. Escreva por extenso 2 promessas bíblicas que mais o encorajam na luta contra Satanás e os demônios. Uma promessa que me traz grande encorajamento é encontrada em Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Esta promessa destaca a autoridade que temos em Deus para resistir ao inimigo, sabendo que, ao nos submetermos a Deus, o diabo é obrigado a se retirar. Outra promessa poderosa está em 1 João 4,4, Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa promessa reforça a presença do Espírito Santo em nós, que é mais poderosa do que qualquer força do mal no mundo. Chegamos ao fim de mais um capítulo significativo em nossa jornada de estudo sobre os poderes do mal na Bíblia. Espero que este tempo de reflexão e aprendizado tenha sido enriquecedor para cada um de vocês, assim como foi para mim. Quero expressar meu apreço pelo comprometimento e interesse demonstrados ao longo deste capítulo. Nossa comunidade está crescendo em conhecimento e entendimento, e é emocionante ver o envolvimento de cada participante. Lembro a todos que a jornada continua. Para fortalecer ainda mais nossa comunidade de estudo, convido cada um a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. O próximo capítulo promete mais insights e reflexões profundas sobre a influência estrutural dos poderes do mal. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada.
Aguardo ansiosamente o retorno de todos para o próximo capítulo, onde continuaremos a explorar as verdades bíblicas que moldam nossa compreensão do mundo espiritual. Até breve!